Oi, pessoal. Estamos aqui em mais uma videoaula, certo? E hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei na semana passada para vocês, tá bom? E aí, a gente vai ver a página hoje 291, nós vamos corrigir, tá? 291, 292, 293, 299 e 300, tá ok? Vamos fazer a correção. E aí eu vou apresentar a minha tela para vocês, tá? Vou só sair aqui rapidinho. Vou apresentar minha tela para que vocês consigam ver ela, tá? Bem rápido. Coloca. Pronto. Ó, seguinte. Na Só um minutinho aqui só para organizar isso daqui. Peraí. Vamos lá, retornar, tá, gente? Tinha só que olhar se estava ok, tudo ok com a nossa internet. Vamos lá. Gente, seguinte, a primeira aí, leia abaixo, tá? As frases, vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não? Porque assim, é, eu tô com um problema na internet, então eu vou ficar apresentando e parando de apresentar para que vocês consigam visualizar a minha tela direitinho, não ficar muito travado, tá? Apresentou. Pronto. Primeiro, leia abaixo as frases que representam respostas. Depois, reflita e elabore uma pergunta referente a cada uma delas, tá? Aí, a resposta é: os Estados Unidos foram formados por uma população bastante diversa, prioritariamente de origem inglesa, mas também de origem alemã, francesa, irlandesa e escocesa. Pessoas de diferentes grupos sociais foram viver na região, entre elas aventureiros, órfãos, puritanos, mulheres, crianças, africanos, comerciantes e nobres. Qual a pergunta que vocês vão colocar aí? Quais as origens das pessoas que imigravam para a região dos Estados Unidos no período de sua formação? De novo, vou repetir. Quais as origens das pessoas que migraram para a região dos Estados Unidos no período de sua formação? Ok? Na B aí. Na B. Nas regiões norte e centro, se estabeleceu um sistema produtivo de agricultura familiar e comércio local, enquanto na região sul se desenvolveu a produção agrícola em grandes fazendas voltadas basicamente à exportação, com o uso de mão de obra escravizada. Qual seria a pergunta aí, basicamente, na B? Quais eram as diferenças entre a colonização das colônias do norte, do centro e a colonização do sul nas três colônias? Né? Então, vocês podem colocar. Se a pergunta de vocês, pessoal, ficou parecida com a minha, tudo bem. Não precisa apagar toda a pergunta, porque não está idêntica à minha, não, tá? Mas se estiver parecida no mesmo contexto, tá ok. Então, na B, vocês já sabem. Qual a diferença entre as colônias do norte e do centro e as colônias do sul, das três colônias? Qual é essa diferença? É uma pergunta, tá? Vamos para C aí. Vamos ver se eu vou conseguir baixar aí. Vocês vão conseguir visualizar. Baixou, será? Vou ter que parar. Vou parar novamente a apresentação.
Permitir. A C. Apareceu, apareceu. Na C. Resposta. Quando os ingleses iniciaram a colonização, muitos povos nativos viviam na América do Norte, entre eles os Cherokees, os Sioux, os Apaches, os Chinooks e os Iowas. Vocês sabem qual seria a pergunta? Quando os ingleses iniciaram a colonização, quais eram as populações que viviam naquela região? Quais eram as populações que viviam na região na época da ocupação dos ingleses? E aí seria essa a resposta. Certo? Na C, na D. Atualmente existem alguns grupos descendentes dos povos nativos da América do Norte que ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de territórios onde seus antepassados viviam. Pergunta: na atualidade, como é a situação dos descendentes dos povos nativos, certo? Essa questão aí, vocês podem colocar dessa forma, na atualidade, porque ele tá falando sobre a questão das lutas dos povos nativos americanos, que eram as nações indígenas nativas que viviam lá antes dos ingleses chegar, perderam todo o seu território e que estão reivindicando na justiça até hoje territórios que pertenciam a eles, aos seus antepassados, tá? Vou passar rápido aqui. Segunda. Explique o que foi o comércio triangular. Isso daí eu expliquei para vocês como é que era, né? O comércio triangular, coloquei aí, foi uma série de trocas comerciais entre a Inglaterra, regiões da África e as 13 colônias, tá bom? De novo, comércio triangular foi uma série de trocas comerciais entre a Inglaterra, regiões da África e as 13 colônias, certo? Essa daí é a segunda. Aí vocês podem explicar como é que se dava aquilo que eu já tinha explicado para vocês. Eu acho que vocês lembram. Que a colônia, né? Ela enviava. A colônia enviava para a Inglaterra o algodão, e aí a Inglaterra, o algodão e o fumo. A Inglaterra enviava para a região da África, e na África eles enviavam os escravos, tá bom? Ou, em troca, enviavam esses escravos de volta, não para a Inglaterra, mas para as colônias, tá bom? Pronto. Vamos lá para a próxima página, página 292. Vamos ver grande. Vamos lá. Analise a imagem a seguir e responda as questões. Só vou pegar bem rapidinho o meu carregador. Esperem 2 minutinhos. Não, mas o computador vai descarregar. Continuando. Pronto, deu certo. Vamos lá. Terceira, analise a imagem a seguir e responda as questões. Na terceira aí a gente tem uma imagem com os africanos escravizados, tá? Trabalhando, dá para perceber, ó, gravura do século XIX, que representa escravizados trabalhando em um plantation de algodão nos Estados Unidos. Plantation quer dizer que eles só plantavam essa cultura naquele lugar. Só algodão, sempre somente algodão, tá? Eles chamam de plantation. Descreva a imagem acima. Você vai descrever o que a imagem está mostrando. Vamos ver aí o que a imagem está mostrando. A imagem vai mostrar
pessoas escravizadas trabalhando na plantação, tem homens e mulheres, certo? Eles estão, tipo, arando o solo mesmo, mexendo no solo, tá? Tem uma figura de um homem montado em um cavalo, que parece ser um feitor, não é isso? E, deixa eu ver, esse feitor ele é responsável por fiscalizar o trabalho dos escravizados. Pronto. É isso que vocês vão colocar na A, o que vocês estão vendo, ok? Na B, quem são as pessoas que estão trabalhando nessa plantação? São afrodescendentes, trabalhando na plantação e também uma espécie de feitor no cavalo que está supervisionando o serviço. Então, a gente vai ter as pessoas, quem são? São afrodescendentes, né? Ok? C. Muitas dessas plantações podem ser chamadas de plantations. O que isso quer dizer, certo? Vocês vão colocar aqui. Isso. Vão colocar. Isso significa que essa plantação faz parte de uma grande propriedade rural, baseada na mão de obra escrava e na monocultura. Ou seja, o que é a monocultura? Só um tipo de cultura plantado ali, que no caso é o que a gente já estava falando, eu já estava falando com vocês, que é a plantação de algodão, tá? Na D, a última. Em quais regiões das colônias esse tipo de plantação era mais comum e por quê? Vocês vão colocar que era na região sul que era mais comum. E o porquê era por causa do clima e o tipo de solo que favorecia mais, tá bom? Passar, vou tentar aqui novamente diminuir e passar. Vamos para a 293, tá? Vou parar novamente a apresentação e apresentar de novo. Pronto. A cultura estadunidense atual apresenta muitas influências dos grupos africanos e afrodescendentes que viveram no período colonial. Leia o texto a seguir, que aborda um exemplo dessa influência na música e depois responda as questões. O blues nasceu como o primeiro escravo negro da América. Da África, os negros trouxeram sua expressão vocal básica, gritos de entonações estranhas que cortavam os céus do Novo Mundo como uma espécie de sonar explorando um território desconhecido. A obscena instituição do tráfico foi proibida em 1808, mas os escravos continuavam chegando abarrotados nos porões dos navios negreiros. Só na década de 1850 a 1860, na América do Norte recebeu mais negros do que no meio do século anterior. O negro era uma ferramenta de trabalho. Até nos raros momentos de lazer, quase tudo lhe era interditado. Não podia trocar instrumentos de percussão ou de sopro. Os brancos receavam que pudessem ser usados como código e citando a rebelião. Assim, a voz ficou sendo o principal, se não o único instrumento musical do negro. Era usada nas work songs, canções em que o feitor cadenciava o trabalho dos escravos, a batida dos martelos ou machados, o levantamento das cargas, etc. Essas canções ajudavam a amenizar e racionalizar o trabalho e tornavam mais rentável, tá? Essa daí é falando sobre as canções, sobre a origem do blues, né? E aí depois do blues tem também a origem do próprio rock and roll, para quem não sabe. Também tem a origem africana, afrodescendente na América. Depois procurem, dêem uma olhada aí para quem gosta de rock, conhecer um pouco mais a fundo essa primeira iniciativa. E vamos às questões, tá? Qual a influência afrodescendente abordada no texto?
Vamos colocar aí o estilo musical conhecido como blues e a influência afrodescendente abordada no texto. Na B, como esse ritmo musical se relaciona à mão de obra escrava praticada nos Estados Unidos. Aí você vai colocar o blues e sua marcação musical característica tiveram origem nos cantos dos escravizados que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs. Vocês podem colocar, pessoal, que a batida do blues foi criada por causa do ritmo do trabalho do escravizado, tá bom? E aí, ó, na C, essa ideia de pesquisa, não sei se vocês estão conseguindo ver, então vou somente ler, tá? Na C, pesquise sobre outra influência de matriz africana na cultura estadunidense, o jazz. Escreva abaixo as informações que você encontrar e depois compartilhe com os colegas. Isso daí vai ficar a cargo de vocês pesquisarem, tá bom? Depois, quando a gente retornar, a gente vai fazer alguma atividade. Se tudo der certo, a gente vai fazer uma atividade falando um pouquinho sobre essas influências africanas. Ok? Nos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos agora para a página 299. Vamos lá. Passar aqui. Aqui. Nós vamos lá para 299. Pronto. Na 299, pessoal, vocês vão ver uma imagem, tá bom? E aí, na descrição da imagem vai ter assim. Analise a imagem abaixo e responda as questões. É na descrição dessa imagem, vocês vejam melhor pelo livro de vocês, tá? Gravura do século XVIII, representando os colonos estadunidenses durante a derrubada da estátua do rei inglês George III, em 9 de julho de 1776. Aí a vai perguntar assim, o que está representado nessa cena? Isso na A, tá? E aí vocês vão responder dessa forma, pessoas derrubando a estátua do rei da Inglaterra. Essa é a A da primeira. Pessoas derrubando a estátua do rei da Inglaterra. Na B, reflita sobre o significado dessa estátua e responda. O que o ato de derrubá-la representa no contexto vivido pelas 13 colônias? E aí, o que o ato de derrubar significa? Vocês vão colocar. A derrubada da estátua representa as 13 colônias desvinculando-se do governo da Inglaterra, né? Representa um ato de rebeldia das 13 colônias, de que elas não são mais representadas pelo aquele rei da Inglaterra, tá bom? Naquele contexto que eles estavam de luta política. C. Como foi o processo de independência dos Estados Unidos? Escreva um breve texto sobre o tema. Eu vou falar rapidamente como é que foi e depois vocês analisam o que eu disse para poder montar o texto, já que o texto é como se fosse pessoal. O conteúdo vocês sabem, então vocês vão fazer um breve texto, tá? O processo de independência dos Estados Unidos teve início na insatisfação dos colonos em relação a políticas inglesas de controle e de aumento de impostos nas 13 colônias, certo? Aí, após o período da Guerra dos 7 Anos, que também contribuiu para esse processo, já que enfraqueceu economicamente a Inglaterra. Além disso, influências iluministas fizeram surgir sentimentos relacionados à busca por liberdade e direitos. Então, assim, basicamente, como é que a gente vai ter? A gente vai ter uma colônia insatisfeita, né? Com impostos, com cobrança de impostos, feitos pela Inglaterra. A gente vai ter uma Inglaterra que vai estar passando por uma guerra na Europa, que é a Guerra de 7 Anos, e a gente vai ter vários pensamentos iluministas de direitos, de liberdade, nos Estados Unidos, tá bom? Então é isso. Vocês fazem aí o textinho bonitinho. Vamos passar para a página 300, que é a nossa última página. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar.
Não. Vou parar a apresentação novamente. Estamos apresentando a última página, que é a página 300 do livro de vocês. Segunda, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, conferiu à Inglaterra a condição de principal potência marítima da Europa. Esse conflito, A, possibilitou a recuperação econômica da Inglaterra, B, foi travado entre potências imperiais, tendo desdobramentos em territórios americanos, C, decorreu da rivalidade entre Inglaterra e Portugal, D, contou com a expressiva participação dos escravos africanos nas disputas, C, foi encerrado com a assinatura do Tratado de Londres. Pessoal, dessas aí, a que mais faz sentido, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que resposta de marcar, a gente sempre tem que procurar. Sempre tem umas que não fazem sentido nenhum, então a gente sempre tem que procurar aquela que faz mais sentido, tá? É a letra B. Foi travada entre potências imperiais. Era Inglaterra, França, aqueles países europeus, tá? Tendo desdobramentos em territórios americanos. Sim, por quê? Porque foi nessa época que os Estados Unidos invadiram a região do Canadá, certo? Que era ocupada pela França, que estava em guerra com a Inglaterra. Então, essas divergências tiveram, sim, vamos dizer assim, desdobramentos em territórios que não eram os que estavam em guerra, por causa que eles tinham colônias em outros lugares próximos, né? Vamos lá para a terceira. A imagem abaixo representa um momento importante para a formação dos Estados Unidos. Cédula de dólar estadunidense com a representação do momento em que a Declaração da Independência foi assinada. Olha só. Que foi o episódio representado na imagem? Já sabemos, né? A imagem representa a assinatura. A imagem representa a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, certo? Pode colocar aí. A imagem representa a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. B, em que tipo de documento essa cena foi representada? A cena foi representada o quê? No dólar estadunidense. A cena foi representada no dólar estadunidense. E a C, em sua opinião, por que os estadunidenses escolheram colocar essa imagem em um documento como esse? E aí, pessoal? Porque ele foi um acontecimento considerado principal na formação do país. E aí, quando a gente tem um acontecimento desse, eles, ou, enfim, né, todas as populações em geral, resolvem representar no que se tem de mais importante, que no caso dos Estados Unidos era a cédula, tá bom? Do dinheiro. Pronto, acabamos. É isso, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido, tá bom? Se ainda ficar alguma dúvida, me procurem nas redes sociais, vocês já sabem onde me encontrar, tá? É isso, tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima semana. Outra coisa importantíssima. Vocês vão fazer, só para finalizar, tranquilo, coisa pouca aqui. A 301 e a página 304, que eu ainda não tinha passado. Vocês vão fazer, tá bom? Próxima semana, na videoaula, eu tento dar uma corrigida nela rapidamente para a gente conversar um pouco sobre ela. Ok? É isso, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.